A dor lombar é de facto a principal razão de procura de consultas de ortopedia, e é uma situação que atinge mais ou menos ao longo da vida, não é? 80% das pessoas vão ter um episódio ou mais episódios de dor na coluna lombar. Homens e mulheres indiferenciadamente? Homens e mulheres indiferenciadamente, ainda que as mulheres tenham uma maior tendência para desenvolver patologia degenerativa eventualmente mais cedo que os homens, e isso torna-se principalmente agudo e sensível na fase menopausa e pós-menopausa. Mas há relação direta entre a menopausa e... Há relação direta entre a patologia degenerativa, digamos assim, e essas alterações hormonais na mulher. Mas a patologia da coluna lombar, de facto, é muito prevalente e é causa também de grande ausência do trabalho e de problemas que depois se repercutem na vida de todos os dias e na vida não só profissional como pessoal e familiar também. Acredito que as questões posturais possam ser uma das razões. As questões posturais são uma das razões, sem dúvida, e hoje em dia o sedentarismo, não é? O sedentarismo das sociedades ocidentais, principalmente, é uma boa razão. E isso principalmente porque as posturas são muito importantes, há um equilíbrio da coluna que tem a ver com essas posturas, e porque a única estrutura que a gente consegue alterar sem mexer, não é? A única estrutura que a gente consegue alterar é a parte muscular e os equilíbrios musculares. E, portanto, uma coluna com músculos mais em melhor forma permitem uma melhor estabilização da coluna e, portanto, um maior conforto potencial. As alterações, principalmente, que levam a estes problemas da coluna são alterações degenerativas e, portanto, têm a ver com o uso, têm a ver com a idade, têm a ver com o desgaste das estruturas. Essa é a principal razão para a dor lombar e para a consulta de dor lombar, sendo que depois há toda uma patologia também que pode ter a ver com traumatismos, desde traumatismos menor e às vezes que nem são sentidos pelas pessoas, até traumatismos importantes e que causam fraturas e disrupções estruturais. Mas a maior parte do que é curioso é que, de facto, a dor lombar, o início da dor lombar e a causa direta da dor lombar nem sempre é percebida pelas pessoas. Mais ou menos 90% das pessoas não percebem o início da dor lombar. Portanto, aquela ideia que todos temos, que há um esforço ou que há um traumatismo que dá início a uma dor lombar, não é de facto o mais frequente. A dor lombar começa, a maior parte das vezes, sem termos percebido por isso, por uma má postura, por um esforço que fizemos e que até nem valorizamos, e a partir daí desenvolve-se, geralmente de uma forma progressiva, uma dor lombar. A dor lombar, de facto, pode ser muito incapacitante. Não é? Pode ser crónica, certo? Uma dor lombar pode ser crónica. A classificação de crónica tem a ver com o tempo de duração da dor lombar. Portanto, as dores lombares são classificadas em agudas, se tem uma duração menor que um mês, em subagudas são até aos 3 meses e crónicas se duram para lá dos 3 meses. E a dor lombar crónica pode não ter um substrato anatómico e de imagem muito evidente, mas pode ser altamente perturbadora daquilo que é uma vida normal, daquilo que é o desempenho do dia-a-dia de um doente. E para terminar, a vinda à consulta pode ser acompanhada também de pequenos exercícios, pequenas coisas em casa, ou a resolução, ou pelo menos a diminuição da dor, da patologia, é apenas resolvida em ambiente hospitalar ou de consulta? Não, a maior parte das vezes essas dores são resolvidas em casa, até porque grande parte delas, uma grande percentagem delas, eu diria que à volta de 90% são autolimitadas e, portanto, o próprio organismo tem uma capacidade de se auto-equilibrar importante. Há uma coisa que se chama homeostasia e que nós esquecemos, que é isso mesmo, é esse equilíbrio do organismo capaz de continuamente o promover e voltar a pôr as coisas a funcionar em termos normais e de uma forma equilibrada. E, portanto, o exercício é importante, ainda que tenha que ser condicionado pela intensidade e pelo nível de dor e pela incapacidade que a própria dor dá, mas é importante manter atividade, sabemos isso hoje, e é importante fazer exercícios principalmente de alongamentos, exercícios suaves, na fase aguda, não é?
sendo que a massagem também pode ser muito importante, porque há associado sempre à dor lombar uma contratura muscular importante, e a massagem pode ser muito importante, e isso pode ser feita por alguém em nossa casa, não precisa de ninguém especial. O calor local aplicado na zona lombar como relaxante muscular é também muitas vezes eficaz. E depois, se for necessário, fazer uma medicação básica que todos temos em casa, um analgésico, um anti-inflamatório, numa crise mais aguda, se não houver nenhuma contraindicação para tomar esse tipo de medicamentos, é perfeitamente adequada e deve ser feita numa primeira abordagem, não é preciso ir. Mas numa primeira abordagem, não é? Sim, há pessoas que vivem, eu ia dizer a marca, não vou, mas há pessoas que vivem tomando diariamente analgésicos ou relaxantes musculares, as marcas muito conhecidas do mercado, e portanto isso também não é uma boa solução. Isso não é uma boa solução, porque é preciso fazer uma investigação, não é? Porque além destas questões degenerativas, há outras questões, as questões inflamatórias, as questões infecciosas, no limite as questões tumorais. Sabemos que isso é muito raro, portanto a probabilidade de termos uma lesão tumoral ou uma lesão infecciosa por trás de um quadro de lombalgia é raríssima, anda abaixo de 1 por 1000. E, portanto, não é uma preocupação, mas numa coisa prolongada, crónica, obviamente deve haver uma investigação e deve ser feito o despiste dessas situações.